Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Seja bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Emagrecer e Manter, um projeto onde falamos dos caminhos que você deve percorrer para emagrecer e manter seu novo peso. E para você que está satisfeito com o seu corpo, permanecer em seu peso atual, eliminando totalmente o risco de engordar. Hoje nós vamos falar sobre uma crença limitante muito comum que as pessoas têm quando o assunto é combinação de alimentos, que é: quando eu não como carne, sinto fraqueza durante o dia, tá? E a gente está aqui para explicar que isso é só um mito, tá? E quando a gente adequa o nosso novo esquema de alimentação dentro de combinação para emagrecer, em 2, 3 dias isso fica tranquilão. Vamos lá, bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. A Fernanda tá aqui bom comigo, dia a todos. Né? Todo mundo já conhece a Fernanda, para quem não conhece, a Fernanda é formada em nutrição, minha parceiraça de fazer esses trabalhos online e poder presentear vocês com todas essas informações. Vamos lá, Fernanda? Vamos. A Fernanda pergunta, a gente responde, e eu gostaria muito que quem estivesse aí nos assistindo também mandasse suas perguntas, suas dúvidas, vai ser uma honra e glória responder. Vamos lá, Fernanda? Primeiramente, então, Isa, só para contextualizar a nossa live, qual a relação entre a combinação de alimentos e o nosso tema de hoje? Quando não como carne, sinto fraqueza durante o dia. Então, Fer, a gente explicou ontem, né, que o ideal é a gente separar os grupos, são 4. Só lembrando, quem não nos assistiu ontem, nós temos 4 grupos de alimento. O das proteínas, grupo 1, grupo 2 dos carboidratos, grupo 3 das verduras, grupo 4 das frutas, tá? Dependendo, quando a gente combina errado esses 4 grupos, a gente engorda, Fernanda. O corpo, ele não consegue quebrar a gordura, tá? Que vai no nosso corpo e as toxinas, e aí isso começa a entupir nosso metabolismo, essas toxinas, então os órgãos já funcionam errado, e essas gorduras que o organismo não consegue quebrar lá no estômago, elas se depositam fazendo essas gorduras localizadas e a gente engorda, tá? É assim que acontece. Então, só relembrando, a gente pode comer as verduras com as proteínas em uma refeição e em outra refeição somente as verduras com os carboidratos, tá? Frutas sempre de estômago vazio, nunca próximo às refeições. Quando formos comer frutas, sempre comer frutas num período de mais ou menos 40 minutos antes da refeição ou 2 horas a 3 horas depois das refeições, tá? Quem almoça ao meio-dia só pode comer fruta às 3 da tarde, um exemplo, tá? Mas a pergunta diante disso, que não pode comer proteína com carboidrato, senão a gente engorda, então a pessoa não poderia comer arroz, feijão e carne, por exemplo. E aí a pessoa acha que ela fica fraca durante o dia se ela não comer a carne. E ao contrário, tá? Quando ela come só a carne e a verdura, ou só os carboidratos e a verdura, ela não cai a energia, tá? Porque o corpo consegue fazer bem a digestão. Quando a energia cai, Fernanda, é porque a pessoa sobrecarregou o fígado, tá? E aí o fígado, que é um órgão de energia, ele precisa de muita energia para começar a digestão quando a digestão está inadequada, tá? Então, ao contrário, que isso é um mito, a pessoa achar que se não comer a carne ela fica fraca, tá? É mais psicológico do que real, sabe? Então, o que acontece? Acontece que quando ela não come a carne, a digestão, vocês sentem se você começar a fazer esse teste, tá? A digestão fica muito leve. Fica muito fácil do fígado digerir, tá? E aí ele não tem que gastar muita energia para forçar
o organismo a fazer uma digestão inadequada. E a pessoa daí não sente sono depois do almoço, nem tem sensação de peso no estômago, nem gases, nem nada disso, tá? Então isso é um mito mesmo. Não é isso não acontece. E quando a gente começa com o paciente nesse processo de emagrecimento, o protocolo que eu amo fazer, tá? Para isso não acontecer, é de proteína durante a noite e o carboidrato de dia. Então, refeição só de carboidrato de dia, sem a carne, e à noite ele vai ter a proteína, então o organismo vai ter a proteína para processar a energia também. Então, é tranquilo, Fernanda. A pessoa não sente fraqueza depois do almoço, tá? Mesmo não comendo a proteína junto com o arroz e o feijão. É o contrário, tá? Ela começa em 2, 3 dias se sentir muito bem. É claro que toda mudança que a gente faz numa regra que o corpo vinha acostumado a fazer, o corpo ele sente algumas diferenças, mas em 2, 3 dias ele já adequa e vai muito legal, tá? Agora explica para nós, Isa, por que você acha que as pessoas fazem essa afirmação? Eu mesmo conheço uma pessoa que fala isso direto, que se ela não come carne, ela sente fraqueza, ela é convicta disso. Porque na verdade, Fernanda, a proteína é que dá resistência muscular, tá? E o carboidrato é que dá energia, tá? Então a resistência muscular é a proteína que dá. O povo antigamente, Fernanda, e isso é que a gente também tem que entender a diferença entre antigamente e hoje em dia, né? Porque daí tem gente que fala pra mim, mas meu avô lá na roça, né? Meu avô lá de 80 anos, 90 anos, comia arroz, feijão e carne e não engordava, tá? Só que assim, as pessoas eram muito ativas. E mesmo que isso gerasse toxina, Fernanda, como ia trabalhar na roça, tudo era a pé, né? Não tinha carro. As pessoas, se fossem colher uma fruta, tinha que subir no pé. Se fosse colher uma verdura, tinha que ir na horta. Não era tudo tão fácil na sacolinha, né? E aí as pessoas, elas como se movimentavam muito, o corpo acabava excretando essa toxina que às vezes gerava por essa combinação errada. Então hoje a gente não faz a combinação certa e ainda não tem uma movimentação para poder quebrar essa toxina, né? E antigamente, Fernanda, as pessoas gastavam mais nutriente de músculo, sabe? Iam para a roça, carpiam, né? Carregava peso, né? Então, ela tinha que ter bastante carne para poder manter esse músculo, vamos supor, forte, nutrido e ativo, que a proteína, ela é o principal fazedor de músculo, vamos falar assim, para poder ir para a roça e aguentar. Só que são realidades diferentes de antigamente e de hoje. Aí antigamente o povo falava que tem que comer carne para aguentar, tem que comer carne para aguentar. É a carne que dá força, é a carne que dá força. Na verdade, é a carne que dá músculo, tá? Não é a carne que faz energia. É diferente, a energia do músculo, tá? É a mesma coisa, Fernanda. Motor potente do carro, tá? É diferente de combustível que faz esse motor potente funcionar. Então, a proteína é um motor potente, uma coisa potente, tá? Mas o combustível é o carboidrato. Então, o que acontece? Acontece que hoje é outra realidade, Fernanda. Hoje a gente não precisa ir para a roça. Então, é um mito que se criou lá do tempo da roça. Tem que comer carne para ter força, entendeu? Porque inconscientemente eles entendiam que a carne é que mantinha músculo. Que é verdade, tá? Então, eles observavam isso, na verdade. Agora, hoje em dia, Fernanda, a gente não gasta tanto. É onde as pessoas comem muita carne e tem doença, você entendeu? Porque daí fica excesso de proteína no fígado, excesso de proteína no rim, dá até câncer. Você entendeu, Fernanda? Porque daí come a mesma carne do povo que ia lá para a roça, até mais, tá? Que hoje o povo come mais carne do que o povo antigamente comia, porque o povo não tinha tanto acesso a tanta carne assim, e gasta pouco, você entendeu? Churrascaria. Isso, aí que sobe a pressão, sabe, Fernanda? Porque daí congestiona o rim, é por isso que tanta gente tem problema renal, tá? É uma das doenças em mais quantidade no Brasil, é a doença de rim, tá?
é o maior índice de doença renal, tá? Em quantidade, coração e rim, tá? Então, por causa disso, é muita carne, gasta pouco, você entendeu? Então, é o contrário, Fernanda. Faz mal em vez de fazer bem a tanta carne, vamos falar assim. E dentro desse contexto da combinação de alimentos, por que você defende a ideia que ficar sem comer carne, a pessoa não sente fraqueza durante o dia? Porque, Fernanda, durante o dia, ela precisa hoje, porque energia, tá? Então, proteína, é isso que precisa entender. Proteína é para fazer tecido, é para regenerar órgão, regenerar músculo, a proteína serve para isso, regenerar tecido, tá? Reconstruir paredes, vamos falar assim, tá? De tecidos, essas células de tecido. O carboidrato, ele é para fazer energia, para esses órgãos funcionarem. Então, ele é o combustível, tá? Ele não é o órgão. A proteína é para refazer órgão, tecido. O carboidrato é para dar combustível para esses órgãos funcionarem, tá? Então, se você comer os dois, o corpo não vai aproveitar nem a proteína direito para fazer tecido e não vai aproveitar nem o carboidrato direito para fazer energia, porque ele não foi processado direito, eles não vão para onde eles precisam ir para ser usados pelo nosso corpo de forma saudável. É onde as pessoas têm doença. Fernanda, eu sempre falo, se arroz, feijão e carne fosse uma comida saudável, tá? Fosse uma comida de combinação correta, 90% dos brasileiros iam ser todos saudáveis. Atualmente, né? Atualmente. Só que, vamos falar assim, mais de 60%, 70%, inclusive as crianças hoje, estão doentes com diabetes, com sobrepeso, com gordura localizada, com pressão alta, crianças com pressão alta. Então, se essa comida fosse a comida adequada para ter saúde, vamos falar assim, feijão, arroz branco e carne, tá? Então, todo mundo ia estar saudável. Mas a gente pode falar, Isa, que atualmente esses problemas, até mesmo das crianças, não é só por causa dessa mistura, né, de carboidrato e proteína, tem muito mais... Aí mistura suco, aí mistura refrigerante, aí mistura doce. Então, Fernanda, só que a base é o quê? A maior quantidade do que se come é o quê? Arroz, feijão e carne. Normalmente. E carne vermelha. Não é nem peixe, nem frango, porque quando eu entrevisto aqui, é o que as pessoas comem. E no muito macarrão junto, você entendeu? De farinha branca, de farinha de trigo branca. Tá? Farinha de trigo não serve para nenhum tipo de sangue, Fernanda. Então, o pão, o macarrão de farinha de trigo não serve para nenhum tipo de sangue. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, eu falo assim, gente, não precisa ter muita expertise ou ser da área de saúde para fazer essa continha, vamos falar assim, tá? Então, alguma coisa ali não tá muito certa, tá? Isso é aqui, isso nos Estados Unidos, isso é na Europa, tá? Então, isso tá errado. Talvez, igual eu falei, fosse até uma coisa adequada, porque nossos avós de 80, 70, 80, 90 anos não comiam arroz branco, tá, Fernanda? Eles comiam o quê? Arroz integral. Eles socavam no pilão o arroz para tirar a casquinha. Pode perguntar para quem tem 80, 90 anos se eles tinham acesso a arroz refinado. Não tinha. Nem açúcar branco, não tinha. Tinha que fazer melado para adoçar as coisas. Tinha que fazer na roça. Entendeu? Tinha que fazer socar o arroz no pilão para comer. Só de fazer já gastava energia. Já gastava energia, isso aí. Hoje vai no mercado, é tudo pronto, Fernanda. Aí come muito, gasta pouco, é onde tem que ficar medindo caloria. Você entendeu? Antigamente ninguém tinha esse problema, né? Era mais raro alguém gordinho, era mais comum gente magra. Hoje em dia é mais comum gente gordinha, barriguda, até criança do que magra. Eu falo pro meu marido, daqui um dia não vai mais existir gente magra vai ser uma raridade. Você entendeu? Então, a gente tem que começar a raciocinar que o que servia antigamente não serve mais agora. Aí a gente fica repetindo de antigamente, sendo que era ideal para aquele tempo. Nós estamos em outro tempo, a gente tem que modernizar. Não moderniza tudo? A tecnologia não moderniza
tudo do jeito de ser, tem que modernizar a alimentação para adequar para os novos tempos. E é isso que as pessoas têm que entender. Isa, e você teve um paciente que, ao seguir o protocolo da combinação de alimentos, no primeiro momento, ele achou que não seria possível ficar sem a carne, e ao passar pela experiência ele viu que era tranquilo? Conta pra nós como foi. Então, todo mundo no começo pensa isso. Sabe, você quer ver quando a gente faz as detox intensas, que daí tem que tirar a carne uma semana inteira, sabe? Todo mundo fica com medo. Assim, Fernanda, posso falar 98%. A não ser quem já é vegetariano não fica. Os que não são vegetarianos, todos ficam com medo. Todos, sabe? Só que esse medo se quebra assim, no primeiro dia, Fernanda. Porque daí, Fernanda, eu tenho pessoas que ficam sem a carne, para vocês terem uma ideia, tá? Que a primeira vez que isso aconteceu foi muito temeroso para eles, mas depois, agora, é tranquilo. Porque assim, a gente faz esse trabalho de fazer liberação metabólica, desobstruir, limpar, tirar as toxinas, né, do fígado, do estômago, do intestino, do povo, já faz 20 e poucos anos, né? Num formato diferente, tá? Já há quase 10 anos. Então, eu tenho uma paciente lá em Campo Mourão, que ela é dona de fazenda, tá? E ela começou a fazer nela e ela viu quanto ela ficou top, ela e os 2 filhos. Então, o que ela faz, Fernanda? Cada 6 meses eu vou na fazenda, tá? E faço essas liberações metabólicas em todos os funcionários, todos, tá? Desde o administrador, o que carrega os caminhões, que eles são fazenda grande de soja, tá? Os que carregam o saco, todo mundo, você entendeu? E aí, na primeira vez, todo mundo ficou desesperado, porque ia carregar saco, não ia comer carne, ia carregar saco, você entendeu? E aí, Fernanda, chega no dia da desintoxicação, da liberação metabólica, a pessoa só come até o almoço, até umas 2 horas, toma um suco. Depois vai fazer a detox, depois não come, aí fica sem comer. Aí depois, no outro dia de manhã, vai na detox e tal. Eles ficaram besta de perceber, e hoje, claro, foi só a primeira vez, tá? Já faz uns 5, 6 anos que eu vou nessa fazenda, fazer isso cada 6 meses. E eles, tipo assim, eles estão lá fazendo a limpeza, que daí não comeu na hora do almoço, e às vezes está em tempo de colheita, eles trabalham dia e noite. E aí vai lá e sai dali, toma um negócio, vai lá, carrega caminhão, aí volta, toma outro, carrega caminhão. Isso porque não almoçou lá, só almoçou e tomou um negócio. E ficou a semana inteira só vegetariano, porque daí para fazer essa limpeza tem que ficar 5 dias vegetariano, para daí fazer a liberação metabólica, só no arroz integral, refogado e salada e feijão, só nisso, não come carne nesses 5 dias. E aí, Fernanda, eles carregam caminhão dia, noite, dirige trator e vai para a roça e ninguém fica fraco, ao contrário, Fernanda, fica mais forte e eles ficam abismados. Então, é só psicológico, você entendeu? Não é real, não é verdadeiro, tá? Porque o que faz energia, o que faz você ter força é o carboidrato. A proteína só reconstrói tecido. É mito pensar que a proteína dá força, dá energia. A proteína não dá energia, ela regenera a célula. O que dá energia é o carboidrato. Entendeu? E Isa, já teve algum paciente que, mesmo ficando apavorado assim, ele falou, não vou, se recusou a fazer? Olha... E não deu para continuar o tratamento? Ou não? Isso é, assim, difícil raro, é muito raro. Uhum. É muito raro mesmo. Mesmo porque, Fernanda, todo mundo que a gente vai fazer essa liberação metabólica, a gente vai aos poucos, sabe? A não ser os obrigados, né? Uhum. Aqueles que chegam aqui fazendo quimioterapia, aqueles que chegam aqui num processo assim, que acabou de ter infarto ou derrame, que daí eles entendem que daí eles vão ter que fazer alguma coisa rápido mesmo. Aí às vezes fica com medo mesmo, mas tem que fazer. Esse povo da fazenda que foi obrigado, porque foi uma exigência da dona, na primeira vez, então eles tinham que fazer, você entendeu? E aí no primeiro dia eles ficaram meio receosos, no segundo dia também, mas depois viram que não era e foi embora e agora todo mundo sabe que não é,
Você entendeu? Até quem entra, os outros já contam que não é. Então já vai tranquilo, quebrou esse paradigma. Então todo mundo, Fernanda, que começa meu tratamento já quebra esse paradigma. Ah, legal. Você entendeu? Isso. Até os mais resistentes começam a perceber que é pura paradigma mesmo. Sabe? É mito, não é verdade. E se mesmo depois de tudo que a gente já falou agora, quem está nos assistindo está pensando, ai, mas eu não consigo, para mim não vai dar certo, os outros conseguiram, mas eu não vou conseguir. O que você falaria para ele? Ô Fernanda, consegue. E eu falo que se você não fizer dessa forma, você pode até fazer outros tratamentos, emagrecer, mas não vai conseguir manter. Sabe? Você pode até fazer outros tratamentos, mas não vai ter benefício de ficar com o organismo saudável, entendeu? Então, não tem para onde correr, tem que ser desse formato para dar certo. Eu já tenho 20 anos de experiência, tem que ser nesse formato, não vai dar certo diferente. Ou você quer dizer também que se não for por amor, vai ser pela dor. Então, se a pessoa não fizer agora, vai ser meio obrigada. Vai ser meio obrigada por conta de depois ficar doente, porque o problema do sobrepeso, de engordar, Fernanda, não é só estética, sabe? É principalmente porque vai fatalmente culminar em algum processo degenerativo físico, mais cedo ou mais tarde, entendeu? E aí, Fernanda, depois que a pessoa já passou de uma certa idade, tudo fica mais lento e mais complicado. E todos os meus pacientes que vêm aqui com 60 ou mais, Fernanda, todos olham para mim e falam: se eu soubesse disso antes, eu teria feito antes, porque daí eu não tinha chego aqui. Porque daí, nessa idade, Fernanda, já algumas coisas viraram cinza e não tem mais como regenerar. Sabe? Não tem mais como voltar atrás e regenerar algumas coisas do corpo, entende? Se tivesse feito antes, não ia chegar naquele ápice de ter degeneração que não dá mais para recompor. Então, sempre dá para ficar muito bem, sabe, Fernanda? Mesmo essas pessoas. Mas recompor 100% não mais. O que já perdeu de cérebro, dá para manter o que ficou, mas de repente regenerar, voltar 100% não dá mais. As cartilagens que já foram para o ralo, disco da coluna. Então é isso que tem que entender. Massa óssea, aí fica mais difícil, né? Então é isso que a pessoa tem que entender. Então, Fernanda, a pessoa tem que ir atrás enquanto é fogueirinha, volto a falar. Enquanto é fogueirinha, qualquer caneca de água apaga o fogo. Depois que virou incêndio, dá para apagar, mas deixa cinzas que de repente não dá para reconstruir. Dá para reconstruir, mas é mais difícil, tudo é mais difícil. E Isa, para tirar a carne, ela tem toda uma orientação, um protocolo, não é só assim, resolvi que eu vou tirar a carne e pronto. A gente tem que repor a proteína vegetal, a proteína de suplementação, às vezes, tudo vai de caso a caso, Fernanda. Tem o tipo de sangue, tá? Sangue O e sangue B, eles têm que ter proteína, então tudo uns casos à parte, tá? Quando a gente vai fazer essa liberação metabólica, a gente tem que ter reposto a proteína de quem é O e B, bem antes de ficar 5 dias vegetarianos, e não é aconselhável ficar para sempre. Tem uns sangues Os que chegam aqui que querem virar vegetarianos, não dá, a não ser que suplemente muita proteína, porque são regidos por proteína. Agora, o sangue A e o sangue AB, eles teriam que ser mais vegetarianos para até não ter câncer, tá? Aí eles têm que repor proteína vegetal mesmo, tá? Então, Fer, vai de caso a caso e a gente tem que, cada um tem que aprender como é seu metabolismo, como funciona, que é isso que a gente está vindo aqui ensinar, e como fazer para ser uma coisa de forma correta e produtiva. E teve algum caso, Isa, do paciente não seguir o protocolo corretamente e fez pela metade, né? Não fez como deveria e ele sentiu fraqueza durante o dia, assim? Sim, né, Fernanda? Porque daí tudo que a gente passa é para a pessoa poder fazer aquilo sempre sentindo bem-estar, porque é isso que eu prezo, sabe, Fernanda? Não é só ter os benefícios de saúde e tal, mas ter os benefícios de saúde com 100% de bem-estar,
tá? Sentindo energia, sentindo bem, tudo com qualidade. Tendo uma vida com qualidade mesmo durante o tratamento, tá? Não importa se ele veio aqui porque teve derrame, porque tá cheio de metal pesado, tendo convulsão, enxaqueca, tá? A gente quer que a pessoa, em poucos dias, tá? Não tenha mais sintoma, tenha bem-estar, só que chegando no que ele tem que chegar para recompor o organismo, para desintoxicar e para nutrir para o próprio corpo começar a funcionar direito, né? Então, não adianta só tirar sintoma, né? Mas a gente faz os dois. Então, se seguir os protocolos que a gente indica, as orientações de forma correta, tá? Ele tem os benefícios de estar reconstruindo o organismo, tá? Sem nenhum sintoma, com 100% de bem-estar. Até mesmo é bom ressaltar, né, Isa, que você faz um trabalho dentro desse contexto de desintoxicar e ficar sem carne por 5 dias, que é para justamente quando chegar na fase da desintoxicação mais intensa, a pessoa não passa mal, porque tem uns lugares, alguns protocolos que passam, né? Sim, as pessoas fazem protocolos por aí que a pessoa, para eliminar esse excesso de toxina, ele passa muito mal, tá? E não necessariamente não precisa ser assim. Eu prezo pela pessoa ir para a vida de aprendizado e de autoconhecimento sempre com alegria, felicidade e achando que aquilo é o tudo de bom, porque é o tudo de bom e dá para ser o tudo de bom. Sem efeito colateral, sem crise de cura. Crise de cura não é uma coisa ruim. Passar mal quando está desintoxicando, a gente chama de crise de cura. Mas não tem necessidade de ter a crise de cura, entendeu? A gente pode chegar em todo objetivo que a gente quer rápido, Fernanda, porque não precisa ser demorado, tá? Demorado só se a pessoa não fizer direito, tá? Porque todo mundo que faz direito é rápido, tanto para eliminar sintoma quanto para chegar no objetivo, é rápido, tá? Para emagrecer, para limpar a pele, tudo é rápido, tá? Só que a pessoa daí tem que ter o capricho de fazer o protocolo e tudo que é indicado 100%. Inclusive, você já me contou uma vez que você atendeu um paciente que ele tinha outras situações, assim, que você estava até meio apreensiva pelo grau de outros problemas que ele apresentava, não era só de intoxicado, Sim. né? E ele seguiu certinho e foi bem tranquilo, né? Sim, porque a gente atende pacientes que estão com sobrepeso e combinou em ter pressão alta ou em ter diabetes, já tomando insulina, e a gente fica bem assim monitorando, porque de repente durante essa liberação metabólica pode ter uma hipoglicemia ou um pico de glicose, né, de diabetes. Mas quem segue o protocolo, Fernanda, por mais que a gente tenha o cuidado de se preocupar, porque toma muito medicamento, pessoas com muita depressão tomam muito medicamento, né? A gente tem um pouco de preocupação porque vai mexer com toxinas pesadas, né? Quem tá muito intoxicado de metal pesado, daí chega a ter convulsão, né? Então, pessoas que têm crise convulsiva. E olha, Fernanda, o que a gente observa no longo de todos esses muitos anos é que quem faz certinho, 100%, por mais que tenha esses agravantes aí, tem uma liberação metabólica tranquila, sem perder energia, mesmo que não come carne, sabe? Sem tudo tranquilo, tá? E fica com vontade de fazer de novo, né? Com certeza. Quem vê não desvê mais, Fernanda, tá? Quem aprende, por mais que às vezes foge um pouquinho, mas ele volta a querer beber da fonte, vamos falar assim, porque é muito legal. Falando dessa história de beber da fonte, tá? A coisa que mais liberta a gente, Fernanda, a coisa mais libertadora na vida da gente é quando a gente quebra essas crenças. E quebrar crenças alimentares você não sabe. Sabe? O poder que isso dá. A gente se sente poderoso, literalmente. Parece que nada mais no mundo, tá, é capaz de nos derrubar. Quando a gente ou fica vegetariano e vê e quebra esses mitos de carne, de ter que comer doce para baixar a ansiedade, de tudo isso, Fernanda, porque isso aprisiona, tá? Isso é prisão. Do doce eu sei. É prisão, isso é prisão. Doce é prisão, carne é prisão,
sabe? Tudo isso é prisão, porque parece que se aquilo faltar, você vai morrer. É essa sensação que a pessoa tem. E principalmente as pessoas que têm peso acima, tá? Que se faltar a massa, se faltar o pão, aquilo vai dar uma angústia e ela vai morrer. Se faltar o doce, se faltar a carne, tá? Então, Fernanda, quando a gente quebra esses paradigmas, quando a gente se liberta desses mitos, e a gente se liberta, ou quando a gente fica vegetariano uma semana, ou você quer ver a libertação, Fernanda, disso, tá? Tudo, quando você fica de suco, uma semana ou 10 dias, só de líquido. Aí, Fernanda, você vê que de fome você não morre. É uma libertação porque você entende que é estar nutrido que faz você ficar forte. Não é uma questão de carne, de doce, de massa, tá? É nutrição, tá? Então, se o suco nutre, você fica forte. Emocionalmente parece que tudo fica colorido na vida, sabe, Fernanda? E isso é uma libertação, Fernanda, que só quem passa por isso é que consegue mensurar. Só quem faz que consegue ter essa libertação. Aí você entende que você pode ir para a China, para onde você quiser. Se tiver aqueles alimentos que tem nutrientes, você tá salvo. Você entendeu? Se você for para um lugar que é só vegetariano, tudo certo. Se você for para um lugar que o que resta é suco, tá tudo certo. Se você for para um lugar... Olha, Fernanda, é uma libertação que você não tem noção. É só quem faz que consegue mensurar. Meus pacientes que me assistem, que estão me assistindo, que já fizeram isso, sabem, tá? Então, a pessoa chega no final de uma liberação metabólica dessa, Fernanda, porque daí tá mais desintoxicada, aí o bem-estar é muito, muito grande. E com essa libertação de paradigma de alimentação, meu Deus, quando a pessoa chega no fim, ela se sente o rei da cocada preta, o rei da libertação, parece que daí pode vir o tsunami pra cima, que nada te derruba mais. Tá? Porque a maior crença é passar fome. A maior crença de um brasileiro é medo de passar fome. Aí ele tem medo de largar as comidas porque tem medo de ficar com fome, você entendeu? Nós temos, a maioria do povo brasileiro tem síndrome de abstinência, síndrome de escassez, perdão. Síndrome de escassez, todo mundo tem medo, tá? De passar fome no Brasil. Eu acho que o povo veio no navio lá da Europa, nossos antepassados, Fernando, tá no nosso DNA. E meio que passaram fome no navio, sabe? E aí ficou registrado no nosso DNA quem tem medo de passar fome. Vamos lá, Fernanda. Só é bom ressaltar, né, que mesmo seguindo todas as orientações que você deu aqui até o momento, ficar sem carne por longo período de tempo não é adequado para todos que queiram fazer isso, né? Devido ao tipo sanguíneo, certo? Sim, ficar sem, porque assim, Fernanda, até o sangue A, não é a carne em si, é a proteína, tá? Um sangue O, porque cada metabolismo é diferente, o sangue O é o sangue que mais é regido por proteína, então ele não pode ficar sem proteína, senão abaixa o sistema imunológico, tá? Se ele ficar sem proteína, ele começa assim a ficar fraco, mas não é fraco de energia, é fraco de não regenerar tecido, tá? Ele começa a enfraquecer mesmo, perder massa muscular, massa óssea. Então, o coração enfraquece de um sangue ósseo, ele não ingerir proteína. Que o coração é um músculo. Então, o O, ele consegue regenerar fibra, tecido, a partir de proteína, é o metabolismo do O. E o B também, tá? Então, ele precisa até da proteína animal. Quem não quer ficar comendo um monte de carne vermelha, que realmente não é aconselhável, você se entupir de carne vermelha, tá? O certo, Fernanda, é ingerir o tamanho da palma da mão de carne por dia, tá? Então, quem tem mão maior, um pouco mais, quem tem mão menor, um pouco menos, né? Então, numa altura assim, que se fosse uns 3 bifinhos finos, entendeu? Então, o que acontece, Fernanda? Acontece que a carne vermelha, muito mais que isso, tá? E aí faz mal, tá? Mas aí tem o peixe, tem o frango, tem os ovos, que a gente pode alternar para não sobrecarregar da proteína da carne vermelha excessiva no organismo e principalmente no rim, tá? Então o sangue O pode virar vegetariano? Pode, só que daí o sangue O, se ele virar vegetariano, que daí o vegetariano
não come nem frango nem peixe, o vegetariano só come ovo e o vegano nem ovo, tá? Nada. Então aí ele tem que suplementar muita proteína, não só na alimentação, daí aí focar em alimentos muito ricos em proteína na alimentação. Então, tipo, muito alfarroba, muito soja, que daí é rico em proteína, tá? Muito ora pronobis, que é rico em proteína, tá? Então, ele tem que focar em muito alimento proteico vegetal. Mas só o alimento não vai suprir para o sangue ó, se ele virar vegetariano ou vegano, da proteína que o tanto que ele precisa. Então, aí ele tem que suplementar mesmo na cápsula, porque daí dá para ingerir maior quantidade, tá? De proteína de ovo na cápsula, tá? Ou de outras proteínas vegetais no caso de vegano, que ele não vai querer comer suplementar o ovo nem na cápsula. Aí tem que suplementar, porque daí na proteína da cápsula, que é natural, lógico, ela é mais intensa por quantidade, você entendeu? Que às vezes você não consegue ingerir muita quantidade na alimentação que supra aquele tanto, senão também engorda, você entendeu? Então aí tem que suplementar. Agora, o sangue A, ele consegue regenerar tecido, ele tem metabolismo para regenerar tecido, assim, ele absorve com muita intensidade a proteína vegetal, o sangue A e o AB, entendeu? Então, para ele ficar vegetariano é mais fácil. E mesmo o A, se ele não quiser ser vegetariano, Fernanda, ele tem que ficar mesmo mais no peixe, no ovo, entendeu? Um pouco menos no frango e na carne vermelha. Senão ele tem problema, porque ele não tem enzima para quebrar muito a toxina da carne vermelha, entende? Então ele precisa ficar mais vegetariano mesmo, tá? Mas o metabolismo dele não necessita de tanta proteína como o ó. Ainda falando de combinação de alimentos, tem Sim. outra crença limitante, mas agora em relação ao carboidrato, Sim. que é do tipo assim, se eu ficar sem pão e sem arroz, vou sentir fome durante o dia. Com certeza. Agora mudou o lado, não é mais a mudou. carne. Não sei se a pessoa percebe, principalmente quem está acima do peso, Fernanda, tá? Eu não sei se a pessoa percebe, quanto mais ela come doce, quanto mais ela come pão, mais vontade de comer doce e pão ela tem, tá? Por quê? Porque quando a gente, quanto mais a gente come carboidrato, tá? E principalmente o carboidrato refinado, mais faz pico insulínico. Aí, o carboidrato vazio, o corpo não consegue aproveitar bem para colocar dentro da célula, tá? E fazer energia, e aí ele pede mais carboidrato. E a pessoa acha que é carboidrato refinado. Então, ela pensa que é doce, ela pensa que é pão branco, você entendeu? Arroz. Isso, arroz branco. Aí o que o corpo faz? Ele pega aquele monte de carboidrato, tá? Tenta processar, não consegue porque ele não aproveita, tem que ter fibra para ele poder aproveitar aquilo como fonte de energia, tem que ter fibra, tá? Pode ver que a pessoa que come, que está com sobrepeso e come muito carboidrato, ela tem menos energia. Ela cansa mais fácil. Ela tem resistência menor, entendeu? Porque tudo é vazio. Aí localizou aquela farinha toda, né? Aquele pão todo e aquele doce todo localizou, engordou, tá? E não fez energia. Aí o corpo fica pedindo, que ele precisa de energia. Aí ele fica pedindo mais carboidrato, tá? Então o que acontece? Quando a gente consegue, Fernanda, tá? Mesmo na janta, que eu gosto que as pessoas comam proteína na janta. Quando a gente consegue no jantar, Fernanda, que a pessoa coma só a proteína, tá? E durante o dia ela suplemente e coma os carboidratos com fibra, tá? Aí fica tudo bem distribuído. Ela tem a energia que ela precisa para a célula funcionar, né? Para fazer
a combustão, vamos falar assim, e ela tem a proteína para regenerar tecido, aí entra no equilíbrio. Aí a pessoa não fica com ansiedade de comer doce, mesmo porque a gente está suplementando vitamina e mineral para ter energia, então o corpo não pede mais o pão e o doce. Quando começa a tomar suco verde, leite de girassol, suco rejuvenescedor, tá? Quando começa a tomar esses, Fernanda, tá? O corpo fica muito nutrido e ele tem matéria-prima para energia. Aí o corpo não pede mais pão nem doce. A ansiedade de comer doce baixa muito rápido. Você entendeu? A ansiedade de ficar comendo pão baixa muito rápido. Fica muito fácil de emagrecer. Aí a pessoa consegue até seguir a alimentação que foi Isso, proposta sem no desistir, protocolo. porque daí, às vezes, ela abre mão fazendo alguns protocolos que ela tem que diminuir quantidade, mas aí ela não regulou esse metabolismo todo do corpo, tá? E aí ela abre mão daquilo, daqui a pouco ela não aguenta mais ficar sem, e aí ela para a dieta ou o tratamento e volta lá. Por isso que tudo tem que ser bem engenhado, Fernanda. Tudo só funciona se for pensado, sabe, dentro do que o corpo precisa, tá? Do que o seu corpo vai pedir para ele não pedir mais. E a pessoa acha que é fraqueza emocional. Aí a pessoa que está com sobrepeso, ela começa a baixar a autoestima porque ela acha que ela não tem força de vontade. Ela acha que ela que é uma pessoa que não consegue terminar. E aquilo vai abalando ela emocionalmente. Você entendeu? E aí quando a gente dá o equilíbrio certo para o organismo, a nutrição certa, que daí ela para com aquela coisa de ansiedade de comer um monte de doce e ela vê que ela consegue manter um tratamento, a estima dela aumenta um monte, porque daí ela consegue ter força de vontade, ela vê que ela é capaz, entende? Porque o que acontece muito com a pessoa que tem sobrepeso? Ela tem um monte de mito, que isso vai ficar fraco, que aquilo não consegue parar, tá? E aí a pessoa não restabelece o que o corpo precisa, o que realmente ele está pedindo, você entendeu? Para ter um equilíbrio, para a pessoa conseguir manter aquilo. E aí ela não consegue manter e ela acha que ela que é fraca, que ela que é incapaz, que ela que é fracassada, você entendeu? E não é assim. E ela pode estar até viciada no carboidrato e não sabe, né? E não tem essa consciência. Porque eu estava assistindo um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, Sim. que ele falava de um experimento científico no qual colocaram 2 grupos de ratinho. Sim. Em um grupo foi colocado um pires de açúcar. Sim. E o outro foi colocado um pires de droga. Sim. Droga mesmo. Sim. Os ratinhos que tinham pires de açúcar, eles se viciaram mais rápido do que os da própria droga. Do pires de drogas. Isso. É isso que eu falo, gente, vício é vício. Tá? Vício é vício, vício é errado, vício faz mal. Seja de droga, de bebida, de comida, de açúcar, é tudo vício igual, tá? Às vezes uma pessoa condena um drogado, eu fiz consulta numa pessoa que aconteceu isso. A pessoa condenando o marido que não consegue largar de beber cerveja todo dia, tá? E ela não consegue largar de comer o chocolate. Eu falei, mas o teu marido não consegue, porque daí tá tendo problema no casamento em função disso. Então, até para ela entender como ela tem que ajudar o marido, para ela entender o que tá acontecendo com o marido, eles não ficarem brigando, porque não é porque chocolate não é alcoólico, que também não vai fazer mal na mesma intensidade da bebida alcoólica. Faz mal igual, Fernanda, adoece igual, degenera igual. O álcool vai degenerar o fígado mais rápido, o chocolate vai degenerar o pâncreas mais rápido, os dois vão morrer, um infartado, o outro com diabetes, você entendeu? E vai ser tudo ruim igual, entende? Então, vício é vício. E o que é vício? O corpo, ele aprende que aquilo é benéfico para ele, né? A bebida acalma a ansiedade do marido, o chocolate acalma a ansiedade da esposa, o cérebro vê um benefício naquilo, ele fica pedindo para que a pessoa não estoure, entende? Não surte, não tenha um derrame. É isso que acontece no organismo. Então, para a pessoa se libertar disso, ela tem que tratar a causa do que está fazendo ela ficar nervosa e ansiosa. Seja o marido para ir lá beber a cerveja para poder não ter derrame, seja a mulher poder comer o chocolate, né? O cérebro pedir o chocolate ou o doce ou a farinha, sei lá, para não ter o piti, você entendeu? E é assim. Então, se a gente não regular o que está causando, seja
ensinar a pessoa a lidar com os problemas externos, ou seja, regular o organismo e nutrição para que o corpo não peça mais aquilo, é impossível, Fernanda, tá? Então não existe um remedinho, Fernanda, que regula tudo isso, não existe uma pílula mágica, entende? No caso aqui, então, o método que você usa para tirar esse vício do carboidrato seria regular equilíbrio dos nutrientes da pessoa. Com certeza, porque ao equilibrar o nutriente e os hormônios funcionarem e o corpo, né, aproveitar bem a energia e tá bem recomposto, ele não fica nessas pira aí. Porque quando a pessoa tá nesse nível, Fernanda, de não conseguir largar um pão, de não conseguir, o corpo dela já tá piradinho, tá? A máquina já bilolou, você entendeu? E tem que regular essa máquina, tem que deixar essa máquina de novo funcionando direitinho. E a desbilolação orgânica a gente faz em uma semana. Isa, e para aquelas mulheres, né, principalmente, que elas não têm esse desequilíbrio, só que elas sentem essa necessidade do doce na época da menstruação, assim, que elas falam, ai, eu preciso comer um doce. Isso tem a ver com vício, a questão de regular o organismo também, ou não? É só uma fase? Também a questão de regular o organismo, porque uma pessoa que daí seria na TPM, próximo do ciclo menstrual, né? Então, magra, gordinha, de qualquer jeito, né? Então, Fernanda, TPM é excesso de toxina no fígado. 4 dias que tomou coisa que desintoxica o fígado, pode entrar no pré-menstrual, que não tem mais TPM, nem dor de cabeça, nem nada. Porque quando a gente vai menstruar, o corpo vai perder sangue. O que ele quer daí? Ele fica louco para ter alguma coisa para recompor energia, porque ele vai perder sangue. Aí a pessoa entende que é doce, que é açúcar, você entendeu? Que é massa, e não é, Fernanda, é nutrição. Para todo mundo que quer emagrecer ou para aquelas que não querem engordar, eu tava falando para Fernanda, né, antes da gente começar a live. Desde os meus 15 anos, tá? Que eu cuido do meu peso, porque eu entendi, eu sou uma pessoa, Isa, eu confesso, tá? Eu não sou vaidosa, pode ver, ó, de fazer unha no cabeleireiro, muita maquiagem, não tem essas vaidades. Mas a minha vaidade é nunca engordar, então eu tenho 2 quilos hoje acima dos meus 15 anos. Então, a minha vaidade é nunca engordar. Nossa live serve para quem precisa emagrecer e serve também para quem não quer engordar, porque eu sou dessas, tá? Eu aprendo essas coisas ali que eu ensino para vocês, porque eu, Isa, tenho pavor de pensar que eu vou ficar gordinha, tá? Então, a gente consegue com essas dicas, Fernanda, serve também para aquelas que não querem ou para aqueles homens que querem sempre manter peso na vida, é do mesmo formato que vai funcionar. Então tá, gente, chegamos ao final da nossa live, não vamos estender muito até para não atrapalhar aí vocês, tá? Espero vocês na segunda-feira. Nossas lives acontecem sempre de segunda a quinta, às 11 da manhã. Um grande beijo, fiquem com Deus, excelente fim de semana. Tchau, tchau.